Oi. Oi. Oi, pessoal! Vocês sabiam que aqui no Camboja também se celebra o Ano Novo Chinês? Aliás, aqui eles celebram 3 anos novos. Eles celebram o nosso Ano Novo, o Ano Novo Chinês, que é agora em fevereiro, e o Ano Novo Khmer, que é o Ano Novo Cambojano, que sempre acontece em abril. Então, no curso de um ano, se celebram 3 vezes Ano Novo de diferentes calendários. E agora a gente vai falar um pouquinho de como eles celebram o Ano Novo Chinês por aqui. Então, o que é o Ano Novo Chinês? O Ano Novo Chinês, ou o Ano Novo Lunar, ele é baseado no calendário chinês, que é um calendário lunisolar, ou seja, eles se baseiam no Sol e na Lua. E o Ano Novo Chinês, ele é sempre na primeira lua nova desse calendário. Por isso, ele não acontece sempre no mesmo dia todos os anos. Ele pode ser de um período do final de janeiro até a metade de fevereiro. E esse ano ele acontece no dia 12 de fevereiro. Na verdade, na China, o Ano Novo Chinês ele faz parte de um festival que também é chamado de Festival de Primavera e ele dura 15 dias. Então é uma coisa bem maior do que só o Ano Novo. E também na tradição, cada ano é relacionado a um animal do zodíaco chinês. Este ano sendo o ano do boi. Aqui no Camboja, principalmente na capital e aqui perto da capital, se celebra bastante o Ano Novo Chinês, porque muitas pessoas têm descendência chinesa. Então, na verdade, essa tradição do Ano Novo já faz parte da cultura, é uma coisa normal aqui. Não é feriado, diferente do Ano Novo cambojano, mas é uma coisa bem popular mesmo. Aqui nos dias que antecedem o Ano Novo Chinês, as pessoas começam a limpar as suas casas, elas deixam tudo limpo, porque nos dias que antecedem, como por exemplo hoje, dia 11, não se pode varrer a casa. Eu não sei exatamente o significado, mas provavelmente é para não trazer, para te não varrer, levar embora a sorte e a boa fortuna. Então, voltando. Nos dias que antecedem, eles limpam a casa e eles também vão colocando decorações próprias do Ano Novo Chinês e vão para as feiras locais, para os mercados, comprar fruta, comprar carne, comprar todas as coisas específicas para o Ano Novo Chinês. Então eles saem para comprar as comidas típicas e também umas flores específicas que eles colocam na entrada da casa nesses dias de ano novo. E eles também compram um arbusto, eu vou colocar aqui na tela, porque eu não consegui filmar na rua, mas eu vou colocar aqui. É um arbusto que eles acreditam que se esse arbusto florescer com umas florzinhas amarelas durante os 3 primeiros dias do ano novo, então isso significa que vai ser um bom ano com muita sorte para essa família, para essa casa onde o arbusto floresceu. Então, no dia que antecede o Ano Novo Chinês, aqui no Camboja, eu não sei nos outros lugares, eles fazem um banquete com todas as comidas típicas de Ano Novo e eles colocam no chão como oferenda aos antepassados. É como uma chamada para que os antepassados venham e se alimentem daquela oferenda e tragam prosperidade
e saúde para aquela família. Aí cada família sabe o número de antepassados que ela quer oferecer aquele banquete, e aí ela coloca o número respectivo aos antepassados de incensos. Aí os incensos queimam neste banquete que eles oferecem, e quando eles terminam de queimar, eles vão para a próxima etapa, onde eles fazem uma mini fogueirinha, e aí eles queimam dinheiro e outras coisas materiais feitas de papéis para oferecer em honra aos antepassados e também para trazer prosperidade para o ano que se inicia. Então eles queimam dinheiro, falso, é claro, dinheiro, barrinhas de ouro, até algumas pessoas compram casas de papel em miniatura. Todas as coisas materiais que se possa imaginar, até passaporte, bilhete aéreo. Então eles fazem todas essas representações materiais para eles queimarem em honra aos antepassados. E aí depois que termina todas essas etapas, a gente finalmente pode se fartar do banquete que ali está. E aí a gente come, e como é muito farto, quase sempre sobra muita comida. Aí a gente leva para casa. A gente tem comida a semana inteira de verdade, e muitas frutas típicas que eles colocam específico para o novo, bergamota, tangerina, sei lá o nome que vocês querem dar, laranja, uva, maçã. Aqui essas frutas normalmente são frutas mais caras porque elas não são nativas aqui, então também é uma representação de fartura que as pessoas colocam. Também é uma tradição do Ano Novo Chinês os mais velhos darem dinheiro em envelopes vermelhos, como este aqui, para os mais novos. Geralmente os mais velhos dão para as pessoas solteiras ou para as crianças. Digamos, se eu fosse casada, eu poderia dar para as criancinhas mais pequenas, e os mais velhos poderiam dar para os mais jovens. Mas geralmente quem é casado já não ganha mais esses envelopes, que aqui eles chamam de anpao. E esses envelopes de cor vermelha, eles simbolizam sorte, fortuna, e também a cor vermelha, ela afasta os maus espíritos. Este ano, a gente só celebrou na casa do meu namorado, entre a família, então eu não ganhei nenhum envelope vermelho com dinheiro. Esses são de outros anos, que eu só trouxe para mostrar, mas é uma coisa bem comum e tradicional desta época. Também uma coisa que não é tão comum, mas se vê por aqui, é aquelas danças dos dragões que eles fazem no Novo Chinês, que é bem comum eles fazerem as apresentações, até no Brasil tem, mas aqui eles fazem mais em frente aos negócios, às lojas, aos comércios, como uma forma de trazer boa sorte para esses negócios. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer os pontos principais do que realmente marca os dias do Ano Novo Chinês aqui no Camboja. E espero que vocês tenham gostado das imagens que eu capturei. Eu fiz com o meu celular, então a qualidade talvez não seja tão boa, mas dá para ter uma ideia. É isso. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, me dê ideias de vídeos novos para eu fazer. Até a próxima. Tchau!